A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um programa Vida com Deus e hoje está sensacional. Eu vou entrevistar a querida cantora e ministra de louvor Dani Dias. Ela vai falar sobre o seu ministério, sobre os projetos que Deus tem trazido para a vida dela. E eu vou estar entrevistando o pastor Ulicélio Valente. Ele vai estar falando sobre a vida de Paulo. Ele é um estudioso, é mestre na vida de Paulo. Não perca! E nós vamos começar agora o programa já com a Dani cantando e ministrando junto com a sua banda. Assista conosco. Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja Jesus, eu te entrego tudo.
A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui agora com a cantora, ministra de louvor, Dani Dias. Para nós é um prazer muito grande recebê-la. Bem-vinda, Dani. Ô, pastor, eu que agradeço, né, a oportunidade que o senhor está abrindo, seu programa, para a gente estar aqui divulgando nosso trabalho. É uma honra. Seu trabalho e seu ministério é uma bênção, Dani. Como é que isso tudo começou? Como chegou na sua vida o ministério de louvor? Olha, pastor, eu canto desde... Meus pais sempre falam que desde criança eu canto. Meu pai me carregava no colo, como sou filha de pastor, e ele fala que eu fazia birra até quando ele não me dava oportunidade. Então, desde aí, eles viram que esse era o meu chamado e eu comecei a cantar desde criança e aí fui participando de ministério de louvor, de bandas e aí gravei 2 DVDs e já tenho meu CD também, né? E o Senhor foi nos direcionando. Eu recebi, na verdade, uma promessa de Deus quando eu tinha 7 anos de idade. E daí o Senhor tem cumprido essa promessa e a gente tem caminhado a cumprir esse chamado que o Senhor nos chamou. Quando a gente pensa em Samuel, ele ouviu a voz de Deus quando era criança e quando ele cresceu, ele não se desviou daquilo que ele aprendeu, como a palavra do Senhor diz, né? A gente tem, em cada programa a gente vem um ministro de louvor, um cantor, e eu fico tão feliz quando eu ouço esses relatos de pessoas que receberam o chamado na infância, na adolescência e que permanecem até hoje. Parabéns, Dani. E quais são os projetos atuais e futuros do seu ministério? Olha, pastor, nós estamos... eu me congrego na Lagoinha Belém, né? Eu caminho com o Ministério de Louvor Belém Worship, eu sou líder lá de louvor e nós estamos caminhando, né, em gravação com um projeto do Belém Worship, mas também vai sair o meu projeto Dani Dias também. Vai continuar, tá vindo aí o segundo EP, daqui a pouco vocês vão estar com novidades. Muito bom, né? E você esteve aqui conosco alguns domingos atrás, gravando aquele programa com os outros ministérios de louvor e adoração. Foi tremendo. Todo mundo gostou muito da sua participação, né? Que bênção. Olha, pastor, eu posso dizer que aquele programa foi algo muito tremendo de Deus, porque foi gerado uma unidade em Belém. Verdade. E na adoração, isso é muito importante. Quando a gente entende que não é placa de igreja, há um diferencial nos céus. E nós como líderes de louvores, nós temos que proclamar, sim, o nome do Senhor, exaltar, porque a nossa cidade há um peso na adoração que a gente sabe que o que o Sírio traz. Então, nós quando entendemos que temos que mudar essa atmosfera, há uma diferença. Eu creio, sabe, que realmente aconteceu naquele programa, foi um diferencial, porque a gente se juntou para adorar um Deus só. A gente se juntou para focar a nossa adoração a Cristo, né? Inclusive, a gente lançou aqui um desafio, todo mundo aceitou, que em breve, assim que os decretos permitirem, a gente vai fazer uma conferência de louvor e adoração e você vai estar lá com a gente. Amém! Está junto, pastor. A gente está aqui para caminhar, né? Para caminhar juntos. E é isso. Amém. Dani, eu quero dizer que você é uma bênção, viu, na nossa vida, na vida da sua igreja. Eu tenho acompanhado, eu amo a igreja Lagoinha, Belém, gosto demais. E eu tenho visto a reação das pessoas com o seu ministério. Então, que Deus abençoe, multiplique seu talento, multiplique Amém. seu dom, viu? Amém. Eu queria, assim, que você também desse uma palavra, uma consideração final. A gente tem muitos jovens que assistem, alguns que querem ingressar no Ministério de Louvor. Eu queria que você desse uma palavra para eles também, que almejam ser cantor, ser ministro de louvor. Olha, o importante é a gente saber e ouvir a voz do Senhor e sermos direcionados para aquilo que Ele nos chamou. Quando a gente escuta a voz de Deus, Ele nos direciona para o nosso chamado. E o nosso chamado, acima de tudo, é amar as pessoas e servir a elas. Porque foi isso que Ele nos determinou. Quando a gente entende que não é só estar no altar, a gente tem que amar, servir e realmente demonstrar o amor que o Senhor pagou lá naquela cruz por nós. Esse amor demonstrar por pessoas. Amém, Dani. Obrigado, viu? Então, você que quer ser ministro de louvor, quer conhecer mais sobre essa área, procura a Dani. Quais são as suas redes sociais, Dani? Dani Dias. No Instagram, no Facebook está Daniele Dias Oficial. Amém. Então procure conhecer mais sobre o ministério da nossa irmã. Certamente o seu CD está lá também, né? Tá no canal do YouTube. Você vai acompanhar alguns vídeos que tem lá e brevemente vem novidades. Pronto, acompanhe, viu? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e Amém, sua família, pastor. Dani. Amém. Amém. E então vem me incendiar meu coração, é o teu altar.
Estamos aqui hoje com o pastor Ulicélio. Eu não vou apresentar ele não, ele vai se apresentar, porque o homem tem uma bagagem. Pastor, muito prazer, muito obrigado, tá, pela sua presença aqui. Eu queria que o senhor apresentasse aí para o nosso público, falasse qual a sua igreja, o que o senhor faz. Depois a gente vai falar um pouquinho desse livro aqui, por favor. É um prazer, sou professor Ulicélio Valente, do Seminário Teológico e da Faculdade Teológica Batista Equatorial. Lá eu trabalho com as disciplinas de História do Cristianismo, História dos Batistas. Eu sou membro da primeira Igreja Batista da Marambaia. É um prazer imenso estar aqui hoje. Muito legal. Gente, o pastor Ulicélio, ele tem assim, eu vou falar, uma paixão por Paulo. E aí assim, ele fez um livro, Paulo, o Apóstolo, Vida, Formação Educacional. É um livro muito bom. Se você tiver oportunidade, né, de você adquirir, adquira. E eu queria que ele falasse um pouquinho como é que surgiu essa vontade de estudar Paulo, né, essa paixão por Paulo. Ele é especialista, né, no apóstolo Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. É bem curioso, essa pergunta me fazem constantemente. Quando eu estava na academia, eu pude perceber a necessidade de você funilar suas pesquisas. É muito importante isso. E me deparar na academia com alguns aspectos sobre Paulo, pastor, me intrigou. E eu digo aqui, trazendo essa informação, você que está nos ouvindo, a teologia de Paulo, ela vem sendo atacada já tem algum tempo, só que de uma maneira sutil, de uma maneira muito leve e muitas das vezes imperceptível pelas pessoas. Porque existem teólogos que têm defendido a teologia de Paulo diferente da teologia que nós defendemos há mais de 2000 anos, que foi defendida pelos pais da igreja, que foi defendido pelos reformadores. E agora surgem, então, novas teologias com releituras. Essa seria o nome que eles dão sobre Paulo. Eles estão relendo Paulo, uma maneira nova de ler Paulo. E certamente muitos conhecem, e é muito popularizada por um teólogo chamado N.T. White, que é a nova perspectiva de Paulo, que vem trazer uma roupagem, uma maneira diferente de ler Paulo e desconfigurando toda a figura, tanto teológica como figura pessoal dele, da pessoa dele, de forma diferente, induzindo as pessoas e os leitores, até mesmo as igrejas, a lerem Paulo de forma diferente. Então, como é que eu venho com as pesquisas sobre Paulo, como esse livro está aí para muitos? É mostrar que Paulo realmente é quem sempre nós acreditamos e que a nova perspectiva de Paulo, na verdade, é uma afronta à teologia tradicional, aquilo que nós acreditamos. E nesse livro eu defendo que Paulo era quem ele dizia ser nas Escrituras e não como a nova perspectiva de Paulo diz, que ele foi muito criado, que muitas das suas epístolas não são reais, não foram escritas por eles. E eu começo defendendo nesse livro que as 13 epístolas que nós temos foi escrita por ele, quando a nova perspectiva vai dizer que não, que nem todas foram escritas por ele. Tá, então assim, a grosso modo a gente pode entender que essa nova perspectiva tenta, por exemplo, falar que a própria escrita de Paulo foram alguns discípulos dele, alguém que criou alguma coisa e escreveu para Paulo, porque Paulo dava mais, vamos botar assim, dava mais ibope do que se fosse outro que escrevesse. Foi mais ou menos assim, é isso? Exatamente. A nova perspectiva de Paulo, ela vem trazer releituras, não só sobre a teologia de Paulo, mas sobre tudo, sobre a vida dele. E se baseia muito em documentos, que são documentos que eu diria que são importantes historicamente falando, como, por exemplo, Atos de Paulo e Tecla, que é ali do primeiro século, século I ou século II, que é uma biografia sobre a vida dele. E é um livro apócrifo muito interessante, historicamente falando, é bem curioso ler esse material, e é importante. E a nova perspectiva de Paulo vai dizer que muito do que está escrito nas epístolas não veio dele. Não veio da pessoa de Paulo, e sim de alguém associado a ele ou que se passou por ele. E que a igreja aceitou, de certa forma, e incluiu isso. E também, muito importante essa informação, vai dizer que o que Paulo defendeu sobre justificação pela fé, sobre salvação pela graça, isso nunca existiu. Pelo contrário,
Isso é uma bobagem inventada pela igreja. A grosso modo é isso. Na perspectiva de dizer assim, esse negócio de justificação pela fé, de salvação pela graça, sem obras ou coisa do tipo, isso não existe. Então é uma nova releitura mesmo. Legal, pastor, assim, eu tocou em algo que às vezes a própria igreja, ela demoniza, né, os livros apócrifos, né? A gente entende, né, como teólogo, como estudante da palavra, de que, né, ele não está, não foi, né, no cânon e tal, mas a parte histórica é muito importante. Foi ali que, né, no caso, conseguiu trazer bastante coisa sobre a parte histórica, né, de Paulo. Isso aí eu acho interessante de passar para as pessoas também, né? Entender a parte histórica ali, como ele foi, o que ele fez, ele como, né, a pessoa, Paulo, não o que ele escreve, apesar que a gente vê que algumas coisas ele escreve do que ele passou, do que ele foi, e fica ruim quando a gente não consegue, tira essa perspectiva de Paulo e coloca uma perspectiva de outra pessoa, isso até para a gente ler as epístolas dele vai ficar ruim para a gente também como igreja, né? Sem dúvida. É por isso que nesse livro eu vou mostrar que a vida de Paulo e a sua formação se deu de forma muito brilhante. É alguém que era diferenciado para a sua época. Aí nesse livro eu mostro a formação dele, a questão da vida familiar, aonde ele estudou. Por exemplo, Paulo, para a sua época, era uma exceção. Provavelmente ele falava 5 idiomas. Ele falava a língua materna, o hebraico. Ele falava a língua comercial, que era o aramaico. Ele falava o grego, que era a língua oficial da cidade onde ele nasceu, Tarso. Ele falava latim, que inclusive, aí a próxima que poucas pessoas defendem e conhecem, mas eu defendo pelas pesquisas e documentos, que ele falava até mesmo espanhol. Por isso ele queria fazer a 4ª viagem missionária para a Espanha, passando ali por Roma. Então, e mostrando que toda a vida acadêmica dele, tudo aquilo que ele passou e estudou, de fato é real, é verdadeiro. E não apenas algo que se colocou nos seus textos como alguém que queria aparecer ou qualquer coisa do tipo, como muitos defendem também. Eu queria que esses minutinhos final o senhor fizesse as suas considerações finais. Eu queria encerrar lendo o meu texto favorito de Paulo, claro. Que ele, aprisionado, escreveu, defendendo o seu apostolado, dizendo em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, que ele diz assim: eu quero, os irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o bem do Evangelho. Paulo vai dizer, tudo o que me aconteceu é bem. Mas para quem? Para o Evangelho, não para mim. Porque eu nada considero a minha vida preciosa desde que eu complete a carreira que me foi proposta. Oh, glória a Deus. Muito obrigado. Pouquinho de tempo que a gente passou, já aprendemos muito, né? Deus continue te abençoando. Bom, amém. Obrigado. Obrigado. A dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Seja um lenitivo na vida de alguém.
Essa passagem está em Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, que é prisioneiro comigo, Marcos, primo de Barnabé, sobre quem vocês receberam instruções, se ele for ter convosco, e Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Essa passagem é Paulo preso, mandando uma carta para os irmãos da igreja de Colosso. E Paulo, por que ele estava preso? Por fazer a vontade de Deus, por fazer o que era certo, por pregar a palavra do Senhor, por isso ele estava preso. Naquele momento de lockdown que ele estava vivendo, semelhante ao que nós temos vivido nesses últimos meses, ele chegou a uma conclusão que as suas grandes realizações, as suas grandes viagens, tudo aquilo que ele fez foi uma bênção, certamente. Mas agora preso, no final das contas, ele descobre que o que restou a ele eram apenas um pouco punhado de amigos. E ele cita aqui o nome de 3, Aristarco, Marcos e Jesus. Esse Jesus não é o nosso rei Jesus. Jesus era um nome comum, então era uma pessoa chamada Jesus. Ele cita esses 3 e diz, esses 3 homens têm sido o meu lenitivo. Lenitivo é uma palavra que nós não costumamos usar no nosso dia a dia, mas significa uma substância que alivia dores, uma substância calmante e analgésica. O que Paulo estava querendo dizer quando ele chamou aqueles 3 amigos de lenitivo? Nesse momento de dor, de prisão, de lockdown que eu estou vivendo, esses 3 amigos têm sido o meu calmante, o meu analgésico, o meu lenitivo. Trazendo isso para a nossa vida, irmãos, aplicando para nós também precisamos ser lenitivo na vida das pessoas, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Há uma multidão de pessoas que precisa de você, meu irmão, a minha irmã. Por onde você for, sempre vão ter inúmeras pessoas que precisam que você seja o lenitivo delas. Se você for mais sensível um pouquinho, você vai descobrir que no seu trabalho, na sua casa, na sua família, tem pessoas que estão desesperadas por um lenitivo, por alguém que os acalme, por alguém que os encoraje. E para ser um lenitivo mais eficiente, Paulo vai dando alguns exemplos aqui que nós podemos aplicar em nossa vida. Aqui no versículo 8 ele diz assim, eu estou enviando para vocês com o propósito de dar conhecimento tíquico da nossa situação e de alentar o vosso coração. Aplicando para a nossa vida, nós precisamos, para sermos lenitivos eficientes, ser pessoas que alentam o coração das outras. O que significa alento? Alento é uma palavra que significa ânimo, coragem. Nós estamos vivendo em tempos onde as notícias são as piores possíveis e elas não melhoram. Elas parecem que pioram a cada dia. A vacina está chegando, está nos animando. Por enquanto não está nem em 2% de vacinados aqui no nosso estado. E alguns outros estados estão um pouco mais. As notícias não são tão boas assim, mas nós cremos que em breve vai ficar. O fato é que se nós ligarmos a televisão e ficarmos somente nos alimentando das notícias, o nosso coração vai ficar ansioso, sobrecarregado, porque as notícias ruins têm sido maiores do que as notícias boas. E parece que muitas pessoas têm prazer em compartilhar o número de mortes que cresce e as dificuldades que nós estamos vivendo e, enfim, nós, para sermos lenitivos da vida das pessoas, precisamos daqueles que vão levar palavras de coragem, palavras de ânimo, palavras de esperança onde a maioria não consegue ver. É como aqueles espias que Moisés mandou, 10 voltaram enxergando tragédia total, 2 voltaram enxergando o milagre que Deus poderia fazer. Se você quer ser um lenitivo eficiente na vida de alguém, seja alguém que dê coragem, que dê ânimo, deixe que as más notícias, a televisão dê você palavras de esperança, palavras de conforto, palavras de ânimo para a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Paulo continua aqui no versículo 10 dizendo, saúda-vos Aristarco, que é prisioneiro comigo. Ele fala de Aristarco que era prisioneiro e uma coisa interessante, que não sei se você sabe sobre Aristarco, ele estava preso não porque tinha feito algo errado, mas porque estava seguindo a Paulo. No meio de uma confusão em Jerusalém por causa dos ensinamentos de Paulo, Aristarco foi preso. E tem mais um detalhe que é lindo nessa história. Quando Paulo foi levado prisioneiro no navio que ia para Roma, nós temos 2 pessoas que viajaram com ele, Aristarco e Lucas. Como é que Lucas e Aristarco viajaram se o prisioneiro era Paulo? Porque a lei romana permitia que cada pessoa romana, e Paulo era um cidadão romano, tivesse 2 escravos.
Então Aristarco, além de ter sido outrora preso por causa de Paulo, agora ele se coloca como um escravo para que Paulo o leve numa viagem missionária. É desse tipo de amigos que nós precisamos ser e ter. Se você quer ser um lenitivo na vida de alguém, você precisa ser como Aristarco, estar junto em todos os momentos. Não apenas o famoso, tamo junto, não apenas isso, mas realmente, efetivamente, estar junto com as pessoas que precisam. Aqui no versículo 12, a Bíblia diz: saúda-vos Epáfras, que dentre vós, servo de Jesus, ele se esforça sobremaneiramente, continuamente por vós nas orações. Para ser um lenitivo eficiente e eficaz na vida de alguém, você precisa pagar o preço de oração por essa pessoa. Não deixe de orar. Clame, interceda, por mais difícil que aquela pessoa for, mais ainda você tem que orar por ela. E para terminar, aqui no versículo 17 diz: também dizei a Arquipo, para ele atentar para o ministério que ele recebeu no Senhor para o cumprir. Outrora, Arquipo foi líder. Foi uma das pessoas que Deus usou para fazer grandes coisas, mas agora ele estava desanimado. Como hoje em dia tem muita gente desanimada. Parece que essa epidemia, além de, enfim, ceifar a vida de tantas pessoas, desanimou outras milhões e milhares de pessoas. E Paulo, para ser um lenitivo na vida das pessoas, ele dizia: anima Arquipo. Não deixe ele ficar para baixo, traz o ânimo de volta para ele. Para você ser um lenitivo eficiente na vida de alguém, você de vez em quando vai precisar exortar também. Você vai precisar reanimar, vai precisar às vezes falar umas verdades. Por mais que doa, quem quer ser um lenitivo não traz apenas ali palavras boazinhas, mas de vez em quando tem que trazer palavras de exortação, de ânimo para sacudir aquela pessoa que você ama. Que Deus use a sua vida como lenitivo de alguém. Seja aquela pessoa que vai ser um instrumento na mão de Deus para abençoar muitas outras. Deus abençoe a sua vida. União de Militares Evangélicos do Pará. Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. Chegamos ao fim de mais um programa Vida com Deus. Esperamos que tenha sido uma bênção na sua vida, que a palavra, que as entrevistas, que o louvor tenham sido um instrumento de Deus para lhe abençoar. Nós queremos também orar por você, abençoar a sua casa e a sua família. Vamos orar? Vamos sim. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos juntos. Muito obrigado por este programa. Que possamos, meu Deus, todos os dias ter uma vida mais próxima de Ti. Obrigado, Senhor, por aqueles que foram entrevistados. Obrigado que o Senhor tenha aceito o nosso louvor, a nossa adoração aqui deste local. E te pedimos, em nome de Jesus, esteja, Senhor Deus, com aqueles que nos assistem, Senhor, nas suas casas, nos seus lares, Senhor. Que o Senhor derrame uma bênção toda especial para eles. É o que te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Marcelo, não sei se todo mundo já está sabendo que o nosso programa agora é diário também, né? É, bom lembrar, né? Ó, amanhã, segunda-feira, o nosso programa vai ao ar às 23 horas.
Então, de segunda a sexta, é 23 horas, é um programa mais curtinho, né, pastor? Rapidinho, 10 rápido e minutinhos. certeiro, de 23 às 23 às 10 minutos. Isso. Segunda a sexta. E aos domingos, sempre às 15 horas, de 15 às 15h30. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã.